Fala galera, beleza pessoal? Olha eu aqui, Marcos Rosa, para mais uma live. Esse é o nosso boletim da NR13, onde eu entrego aqui para vocês muito conteúdo sobre essa norma trabalhista, a norma que trata, de inspeções de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. Essa é a norma NR13 e esse é o nosso boletim da NR13 de número 8, exatamente, o boletim de número 8. Então, um pouquinho mais tarde hoje, Geralmente a gente faz a live às 19 horas em ponto. O meu celular estava sem bateria, então eu estou entrando agora para fazer a live para vocês. Muitas perguntas, tá? Eu vi aqui, eu estava dando uma olhada, nós tivemos aí no dia 4, a nova norma NR13, a portaria 1846, ela entrou em vigor. Na verdade não entrou em vigor ainda, Ela vai entrar em vigor em novembro. Para quem não sabe, ela vai entrar em vigor só em novembro, mas já existem muitas especulações e eu vi que a maioria das perguntas aqui que fizeram hoje é sobre a nova norma, sobre a nova portaria. E aí eu já vou adiantar para vocês o seguinte, antes de começar aqui a responder as perguntas de vocês, eu vou adiantar que eu não vou responder a todas as perguntas sobre a nova portaria, justamente pelo fato de que é um assunto muito importante para ser tratado numa live, numa simples live. Esse é um assunto que nós vamos tratar diretamente no ao vivo, exatamente. Então eu estou programando aqui um debate para fazer sobre a nova portaria, tá bom? E esse debate, todos vocês, todos os meus seguidores aqui, que fazem perguntas constantemente aqui para nossa live, para o nosso boletim da NR13, todos vocês poderão participar desse encontro ao vivo. Vai ser um encontro pelo Zoom, então você da sua casa vai poder fazer essa discussão e você também vai poder dar a sua opinião sobre o que está acontecendo aí com a nova norma NR13 ou a atualização da norma, tá bom? Então eu vi que tem muitos assuntos aqui, muita coisa sobre a nova portaria, mas é um assunto muito importante para ser tratado apenas num boletim da NR13, beleza? Mas vamos lá, vamos responder aqui algumas perguntas de vocês. Eu acho muito bacana, esse formato de conteúdo, porque ajuda você aí no seu dia a dia, você que está no mercado da NR13, tanto você que é um profissional habilitado que já atua no mercado da NR13 já há muito tempo, ou que é iniciante no mercado da NR13, talvez você que é meu aluno, sempre está aqui também assistindo às lives, fazendo perguntas, e isso é muito bacana e é um conteúdo muito importante para você também, beleza? Então, eu estou vendo que tem bastante gente aqui no ao vivo, podem aí colocar seu nome, de onde você é, e depois eu vou ler aqui, tá bom? Pode fazer isso nos comentários. Se quiser fazer pergunta também, usa aqui o card de pergunta, Tem um cardzinho aqui embaixo, o balãozinho com ponto de interrogação. E vou pedir mais um favor para vocês também de compartilhar a live. Então eu acredito, tenho certeza que vocês têm aí amigos, colegas de trabalho ou até amigos de faculdade, profissionais que trabalham junto com vocês e podem também serem beneficiados com essa live, tá? Então imagina que se você pegar esse aviãozinho ali e mandar para 3 pessoas, isso já vai ajudar o nosso conteúdo a chegar para mais gente e quem sabe eu não consigo aí atingir os meus objetivos e o meu propósito antes do que eu imagino, tá bom? E vocês já sabem qual que é, o propósito de fazer com que todas as indústrias brasileiras tenham aí os seus equipamentos enquadrados, de forma correta na NR13. Então, beleza? Então joga aí o coraçãozinho. Eu quero também pedir para que vocês interajam também, Coloque aí o seu nome, de onde você é. Algo que também é bem significativo para a gente é sempre estar interagindo na live através de comentários, então pode fazer seus comentários aí sobre o assunto, tá bom? Eu vou começar aqui com a pergunta do Felipe Santos. Valeu, Felipe, pela pergunta. O Felipe fez a seguinte pergunta: tanques de armazenamento de combustíveis ainda estão enquadrados? É uma pergunta um pouco genérica do Felipe, mas eu vou trazer aqui esse assunto que é bem bacana, que são tanques metálicos, Todos os tanques que armazenam combustíveis são metálicos. Então nós temos aí várias classes desses tanques. Temos os tanques que são enterrados,
esses armazenam combustíveis em postos de gasolina, tá? Esses não se enquadram na NR13, pelo menos na antiga não. Eu ainda não fiz a leitura total da norma nova, mas eu acredito que não entrou, né, também esses tanques para a norma nova, tá? As alterações não chegaram a esse nível. Mas esses tanques, então, de postos de gasolina que são enterrados, não entram. Os tanques que entram são tanques que têm diâmetro interno maior do que 3.000 milímetros, tem 20.000 litros de combustível, né, no caso, ou de fluido de classe A ou B, ou mais, né, então é de 20.000 litros ou mais, tá, de combustível. Esse tanque ele tem que ser apoiado no solo, tá bom? E ele precisa também ser de classe de fluido A ou B, tá certo? Então, quais os tanques de armazenamento de combustível entram na NR13? Todos aqueles tanques que são usados em plataformas de petróleo, aqueles tanques que são usados em também distribuidoras de petróleo, né, de distribuidoras de combustível. Esses tanques, a maioria deles são de 5 milhões de litros ou 10 milhões de litros. E eles com certeza armazenam fluido, né, classe A, e seguem todos esses parâmetros, que é o diâmetro maior do que 3.000, tem mais de 20.000 litros de fluido e também armazenam classes de fluido A ou B, tá bom? Então, esses se enquadram na NR13, continuam se enquadrando na NR13 e a gente tem muito trabalho dentro desse aspecto, tá? Esses dias mesmo apareceu uma proposta aqui para mim fazer sobre tanques. Então, o que o pessoal eles observam? A maioria dos tanques de combustível, e aí entra diesel, gasolina, etanol, né, solventes, que são que tem uma volatilidade alta também, que são inflamáveis. A maioria desses tanques, infelizmente, ainda não estão enquadrados. E por que o pessoal está retardando tanto o enquadramento desses equipamentos? Justamente pelo fato de que onde eles vão pôr esse combustível? A demanda deles é tão alta que eles precisam utilizar os equipamentos a todo momento, tá? Então eles acabam negligenciando a norma NR13, negligenciando a exigência da norma, justamente para continuar usando o equipamento. Porque para fazer essas inspeções, a maioria das vezes você precisa tirar o fluido, tirar todo o conteúdo de dentro, desodorizar, desgaseificar, né? Tirar os gases internos para permitir que o inspetor entre dentro do equipamento para fazer as inspeções, tá bom? Então tá aí. Obrigado, viu, Felipe? Valeu, Felipão, pela sua pergunta. Segunda pergunta que é do Caio Castro. Caramba, nego famoso aqui hoje, o Caio Castro. Ó. O Caio Castro pergunta o seguinte, ó, seria interessante uma live para discutir as mudanças da nova NR13, a última. Caião, cara, sensacional. Só que, como eu disse aqui no começo, né, nós não vamos fazer isso numa live, porque é um assunto muito importante para que a gente trate simplesmente numa live, onde vocês, por exemplo, só podem escrever. Tá vendo que vocês escrevem aqui? Olha lá, o engenheiro Leonardo colocou, ó, me apareceu hoje uma demanda para estanqueidade em caminhão comboio, olha lá, de óleo diesel, tá vendo? Ele colocou aqui essa informação, mas se você não prestar atenção, você passa batido. Então imagina um assunto de grande importância, onde o Caio pode participar, o Felipe pode participar, vamos ver quem mais está participando aqui, ó. O Cardoso, o Alisson, o Jax, o Dibriel sempre está aqui nas lives, tá vendo? O Vitor, o João, todo mundo participar falando, anotando, com um ambiente diferente. É isso que eu vou fazer nesse conteúdo, né, sobre a nova NR13, a nova portaria, beleza? Então, nesse dia, todos vocês estão convidados. Nós vamos aí lotar a casa. Eu tenho 100 vagas para esse evento, tá? É um evento de 100 vagas. Então, fiquem atentos aí para que vocês também possam participar desse evento fantástico que vai ser a discussão, né? Nós vamos fazer realmente uma discussão, uma enquete, vai ter trabalho. É discutir o que a norma trouxe de melhorias e como isso vai impactar diretamente o trabalho dos profissionais habilitados na NR13, beleza? Vamos para a próxima pergunta? Obrigado, viu, Caio, pela sua participação. Próxima pergunta é o seguinte.
O Cardoso Flávio Cardoso deve ser, né? Vamos ver, ó. Ele fala assim, ó, Flavião. Existem vários tipos de caldeiras. Para quem não tem muito conhecimento, qual o roteiro seguir? Flavião, isso também é um assunto que leva aí muito tempo, né? Só para você ter uma ideia, o curso de alta performance, ele tem um módulo inteiro só falando de caldeira. E depois ele tem mais um módulo falando sobre integridade de caldeira, que é aquela inspeção feita após os 25 anos, tá? Então é muito conteúdo para falar em pouco tempo, mas eu vou dar uma simplificada e não vou deixar você sem resposta, tá bom? Imagina que quando você está começando, a maioria das vezes começa a chegar a trabalho para você dentro da NR13, trabalhos menores. Então eu vou falar assim, as caldeiras que vão aparecer no começo são caldeiras de categoria B. Caldeiras que trabalham até 19,9 kgf por centímetro quadrado, né, DPMTA, beleza? Então essas caldeiras, geralmente elas são de dois modelos, flamotubulares ou mistas, que tem uma parte de água tubular, ou seja, a água dentro dos tubos para fazer a troca térmica, tá certo? E parte é a água fora dos tubos e dentro do tubulão de água. Então essas são as caldeiras mistas. Qual é a função do profissional habilitado? É avaliar a integridade desses equipamentos. Primeiro, avaliar a integridade dos equipamentos. Segundo, garantir que esse equipamento esteja seguro até a próxima inspeção. Terceiro, fazer com que seja cumprida os requisitos da norma NR13, ok? Então vamos lá. Para que você faça uma inspeção de caldeira, então, você primeiro vai iniciar com a avaliação documental. Você faz a avaliação documental da caldeira e você consegue, então, através dessa avaliação, tirar dados ali do prontuário do fabricante que vão ajudar você a monitorar a vida útil da caldeira, que é exatamente isso que precisa ser feito, tá bom? E com base nesses dados, você vai conseguir também, então, chegar num laudo conclusivo. Ou seja, você vai aprovar a sua inspeção ou vai reprovar a sua inspeção da caldeira, correto? Tá acompanhando? Então imagina que você vai começar com a documentação. Pegou todos os dados, preencheu o seu checklist, aí você vai para campo. E aí você vai começar a fazer a avaliação visual e medição de espessura em todos os componentes pressurizados. Ah, Marcos, como assim? Existem partes da caldeira que não são pressurizadas, como, por exemplo, as escadas de acesso. Você tem lá as plataformas de acesso, né, aos itens de controle da caldeira. Você tem as vigas de sustentação. Isso tudo é só visual. A medição de espessura você vai fazer só nas partes pressurizadas, que é onde os cálculos, né, de PMTA e cálculo de espessura mínima vai te dar a indicativa de se tá bom ou não, se tá bom ou ruim. Imagina o seguinte, você vai lá, mede a espessura, por exemplo, do tubulão principal da caldeira e acha uma espessura de 16 milímetros. E aí você compara ela com os dados que você já avaliou dentro da documentação da caldeira, correto? É assim que funciona. Então você vai lá e compara. Comparou 16 e a espessura mínima é 14. Ok, tá aprovado aquela parte. Isso você vai fazer com todas as partes da caldeira. Os coletores, tubos de parede d'água, quando é no caso uma mista ou uma aqua tubular, espelhos, né? Você vai ter que avaliar os stays, você vai ter que avaliar a qualidade, por exemplo, da água através de análises, né, documentais também. Então tudo isso você vai precisar fazer para garantir então que a sua inspeção esteja de acordo, ok? Depois você vai documentar tudo isso e depois que documentar, entregar esse relatório junto com uma RT para o seu cliente. Aí vem a parte difícil, né? Porque é o seguinte, imagina que do jeito que eu estou falando aqui parece até ser fácil, porque você vai, faz e entrega. Mas o problema maior é que a maioria das vezes você, na avaliação documental, vê que não tem prontuário, vê que a válvula de segurança não foi calibrada, você percebe, por exemplo, que os operadores não têm treinamento.
E aí você começa então a chegar à conclusão de que essa caldeira, por exemplo, ela não pode ser operada, ou seja, ela tem que ficar parada até que isso tudo esteja de acordo com a norma NR13. Você está entendendo? Então imagina que você vai até o seu cliente, faz todo esse trabalho e pode ser que entregue um relatório para ele de reprova da caldeira. Tem coragem de reprovar uma caldeira? Tem coragem de falar para o seu cliente, por exemplo, essa caldeira ela está irregular porque ela talvez não tenha um prontuário, ou porque a válvula de segurança não está calibrada, ou talvez os operadores estão sem o treinamento, então você tem que regularizar primeiro. Então hoje ela não pode operar. É isso que é o trabalho do profissional habilitado. Esse é o trabalho do profissional habilitado. É isso que você que está me ouvindo aqui tem que fazer. Tem que ter a coragem de realmente realizar as inspeções e fazer as entregas, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Eu queria agradecer aqui a pergunta do Cardoso Flávio. Valeu, Flavião. Pergunta do Alisson agora, tá? O Alisson Pereira, ele perguntou o seguinte: soprador de fuligem é importante para a caldeira? Com certeza, né? O Alisson já fez essa pergunta aqui algumas vezes. Ô Alisson, sim, é importante para a caldeira. É claro que não é toda caldeira que tem um soprador de fuligem. O que é uma fuligem? Para quem não sabe, é a biomassa queimada, né? Então imagina que você queima lá cavaco de madeira, é uma caldeira a biomassa. Ou você queima bagacílio de cana, que é muito usado também, pelo menos aqui na minha região, todas as usinas de etanol, né, elas usam bagacílio de cana, que é o produto derivado do álcool, no caso. É uma parte, né, que eles iriam jogar fora, talvez, e estão usando na caldeira. Então, esses itens, esses combustíveis sólidos, né, que a gente chama combustível sólido, que é a biomassa, eles geram um bagacílio, como ele diz aqui, né? Agora, o soprador de fuligem, uma fuligem, né? Gera uma fuligem. O soprador de fuligem é importante? É, porque se não tiver ele, a caldeira ela fica o quê? Toda suja. A parte da fornalha, ela vai chegar um momento que não dá mais, que não tem mais eficiência, porque fica todo acumulado. Então, o soprador de fuligem é importante sim, tá? Lembrando que não são todas as caldeiras que possuem, beleza? Obrigado, Wanderson, pela sua pergunta. Vamos lá então, o Vitor Canozzi. Vitor Catanozzi. É isso aí, né, Vitor? O Vitor perguntou o seguinte: o que mudou com a atualização da norma? Ô Vitor, como eu falei no início, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas eu pude notar que algumas coisas mudaram, tá? Mudaram mais em termos de redação, tá bom? Do que em termos técnicos. Eu até estava falando com o Carlos, eu estava vendo, na verdade, no nosso grupo de Mastermind, que é o grupo que o pessoal, que são meus alunos, né? Todos os meus alunos dos cursos de alta performance, o pessoal que vai nos eventos, né? Tanto no congresso como nos seminários, eles têm um grupo de WhatsApp onde fica todo mundo lá. E o pessoal é muito ativo. Então, quando saiu a NR13, a nova portaria, o pessoal começou a comentar sobre isso. E eu tenho lá no grupo, né, algumas pessoas que participaram da atualização da norma, como, por exemplo, o Carlos Burg, né? O Carlos Burg participou ativamente da atualização. E eu vi um comentário dele lá. Se ele estiver nos ouvindo aqui depois, se ele quiser escrever alguma coisa aí, fica até à vontade, Carlão. Eu vi um comentário dele que ele falou assim: olha, as atualizações das normas, elas envolvem não só engenheiros ou a parte técnica, mas envolve o sindicato e também a parte dos patrões, ou seja, das indústrias, quem comanda as indústrias, né? E também a parte dos órgãos que fiscalizam. Então imagina que é uma tripartite, né? Imagina que o governo, por exemplo, não consegue jogar só para o lado deles. Os engenheiros, que são os técnicos, a parte técnica da norma, não consegue deixar a norma 100% técnica, né? E o sindicato também não vai querer que ela fique 100% técnica, porque ela quer defender os interesses dos trabalhadores, isso é importante. Então, como essa comissão tripartite é preenchida ou é composta por essas três camadas de profissionais, a norma ela passa a ser uma norma trabalhista mais para o lado jurídico até do que para o lado técnico, você percebe?
Então, às vezes, as atualizações, elas não são do jeito que a gente queria, né? Ah, mas eu queria que estivesse escrito lá, por exemplo, sei lá, o operador de caldeira, ele precisa fazer uma reciclagem todo ano, ou a cada 5 anos, porque a minha opinião é que ele precisa se reciclar. Eu também acho que precisa ter uma reciclagem, mas a norma não fala nada sobre isso. É algo que não vai acontecer. Sei lá, uma outra informação que é do jeito que a gente gostaria, não vai acontecer. Então, eu percebi que a nova NR13, a nova atualização da norma, é mais realmente política. E ela teve algumas atualizações de texto, né? Então, ela foi editada, reeditada. Eu vi lá, por exemplo, dos itens que eu vi é sobre o risco grave iminente, né? Que antigamente a norma falava que se você não cumprir, né, qualquer item, né, qualquer item da norma que pode trazer algum risco para o operador ou para o equipamento, se ela não for cumprido, já é risco grave iminente, né? E ela tirou essa parte de qualquer item, ou seja, então quer dizer, agora ela lista lá 5 itens e fala, olha, se esses itens abaixo aqui não forem compreendidos ou não forem atendidos, é risco grave iminente. Então, eu, por exemplo, para mim, qualquer risco que tenha que pode prejudicar, pode trazer problemas relacionados à segurança do trabalho para os operadores e para o equipamento, para mim eu vou considerar risco grave iminente ainda. Não é porque a norma ela teve uma alteração da forma escrita, né, que você vai mudar um conceito de segurança que você tem há 10 anos. Não é assim que funciona, tá? Porque daqui a pouco a norma muda de novo e traz esse conceito de novo. Aí você fica, opa, peraí, como que isso muda assim? Muda de novo agora? Antes era de um jeito, mudou, agora voltou daquele jeito? Que é coisas que já aconteceu. Então nós temos que ter o quê? Pensa o seguinte, gente, o profissional habilitado é o responsável, né? Algo que eu vi que mudou lá também é a sigla, né? Não é mais PH, profissional PLH, né? Ou é um profissional legalmente habilitado, olha que legal, então agora é o PLH. Então imagina que o PLH, ele é responsável por aquela inspeção. Agora, se ele tiver a consciência de querer minimizar o trabalho, mesmo prejudicando a segurança, talvez ele não está na profissão correta, tá certo? Porque sempre você tem que visar o quê? A segurança das pessoas que trabalham com aquele equipamento. Não é porque ele não vai estar ali na linha de frente, né? Na hora que essa caldeira estiver funcionando ou o vaso de pressão estiver em funcionamento, que ele vai negligenciar a segurança porque a norma flexibilizou o texto. Então imagine o seguinte, né? Quem fez essa pergunta foi o Vitor, né? E aí, Vitor, fica a dica, né? Participe do nosso evento que nós vamos ter no final do mês sobre a atualização da norma, porque vai ser muito bacana. Esse tipo de situação, esse tipo de coisa nós vamos falar lá. E aí a gente vai fazer um passo a passo, né, do que está acontecendo e como isso vai impactar, beleza? Lá vai ser muito melhor, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Queria agradecer o Vitor pela pergunta. Próxima pergunta é do Jack. É do Jack. E aí, Jack, beleza? Como é feita a inspeção em tubulações industriais e quais aparelhos utilizamos? Cara, é um outro assunto também muito longo, muito extenso, mas eu vou sintetizar, né, para que você possa então ter aqui um vislumbre de como é feita essas inspeções. Assim como as caldeiras, né, que eu já falei aqui, toda a inspeção de tubulação, você vai começar pela avaliação documental, tá certo? Então, se for uma inspeção periódica, principalmente, você já tem relatórios anteriores, precisa avaliar todos esses relatórios, folha de dados, espessura mínima, os cálculos, né, de PMTA para aquele trecho e assim por diante. Lembrando que tubulações, elas são divididas em trechos. Então eu tenho lá, por exemplo, 20 equipamentos, 20 vasos de pressão, e entre esses vasos eu tenho, sei lá, 40 trechos de tubulação, tá? Que ora interliga um com o outro, ora ela volta essa tubulação, ela faz
Enfim, ela tem lá todo um sistema produtivo, um sistema de processo. Então, o profissional, para fazer inspeção de tubulação, ele precisa conhecer um pouco o processo. Então, Marcos, mas como assim? Eu vou conhecer todos os processos? Eu falo que para trabalhar com a NR13 você tem que ser multidisciplinar ou até ter uma equipe multidisciplinar, né? Como que é isso? Como que é ter uma equipe multidisciplinar? É você pegar informações de quem realmente conhece. Então, se você, por exemplo, vai numa companhia de petróleo, por exemplo, e depois você vai numa companhia de papel e celulose, e depois você vai numa usina de açúcar e etanol, são 3 processos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Você vai chegar na usina e vai falar assim, cara, quem que é o cara que mais conhece aqui? Que é o mais antigo ou que é o responsável pela produção do etanol? É o José da Silva. Aí você vai pegar o José da Silva. Esse cara vai ser o que, o seu pupilo. Esse cara vai ser o seu profissional da área de processo. Então ele faz parte da sua equipe multidisciplinar. Tá entendendo? Então imagina que você tem aí uma situação assim, você não precisa andar sozinho numa inspeção de tubulação. Você tem ali a sua equipe multidisciplinar. E é esse cara que vai falar para você, olha, pegar o fluxograma de processo, que é algo que você vai ter que ter, e falar, olha, sai daqui desse equipamento, entra aqui, sai daqui, entra aqui. E aí você vai precisar dos equipamentos comuns, que são medição de espessura, medidor de espessura, trena, vai precisar também de um endoscópio, talvez, para fazer a inspeção interna, tá bom? Dependendo do tipo de inspeção que for executada, e avaliação documental. Mas o mais importante é a especialização. Tá entendendo que a especialização, ela é o principal requisito? Porque, cara, um medidor de espessura, um endoscópio, não custa caro. São equipamentos que você pode ter aí, né? Gastando 3 mil, 4 mil reais. Agora, e a especialização? Você já tem? Então, se você não se sente à vontade em executar um trabalho como esse, e aí eu vou te recomendar o curso de alta performance em NR13, tá? Nós fizemos aí a última turma, tivemos vários alunos na última turma, tá? O pessoal realmente tá doido para trabalhar na NR13, então eu queria dar os parabéns aí para os alunos, né, da nova turma, da turma de número 18. E nós vamos aí esperar um pouco agora, não vamos abrir a turma de número 19, tá? Lembrando que me perguntaram aqui sobre a atualização do treinamento, né? Falou, Marcos, a norma NR13 atualizou, você vai fazer a atualização do seu treinamento? Sim, vou fazer a atualização do meu treinamento, né? Já está na hora de fazer isso. Mas eu ainda vou fazer uma última turma com esse treinamento, que ele está aí, tá? Vou colocar um conteúdo exclusivo como bônus, que seria o conteúdo que fala sobre as atualizações técnicas, inclusive para os próximos alunos, né? Para os alunos, por exemplo, de quando eu for abrir a turma 19, esse evento que eu vou fazer no final do mês agora é um evento que vai ser gravado, né? Esse debate vai ser gravado e eu vou colocar esse debate como um bônus para o treinamento. Então o pessoal faz todo o curso, tá? Como ele já existe, e se atualiza através do bônus. Vai ser assim. Mas lembrando que eu vou fazer um preço muito, muito bom para esse treinamento. E é por isso que eu queria que todos vocês aí ficassem atentos a todos esses eventos aí que eu vou trazer daqui para frente, tá bom? Fiquem atentos porque tem muita coisa boa por vir, tá bom? E aí depois, provavelmente, eu vou lançar o treinamento atualizado, eu vou lançar ele em novembro, né? Porque é em novembro que a norma nova, que é essa nova revisão da norma NR13 entra em vigor, tá bom? Ela vai entrar em vigor só em novembro. Até lá é a norma antiga mesmo que vocês vão usar. Não fiquem aí talvez tentando, né, aplicar já a norma nova, porque por enquanto ainda não. Beleza? Vamos ver aqui quem está na live, o pessoal que está escrevendo aí de onde é. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Se você está aqui na live, fala aí de onde você é, qual o seu nome,
porque aí eu vou falar aqui de você. Se quiser falar o nome da sua empresa também, fica à vontade. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Por que a NR13 está também junto à sala de máquinas de amônia? Peraí. Porque a NR13 está também junto à sala de máquinas de amônia, de grande parte dos cursos abrange muito mais caldeiras, sala de máquinas. Cara, não entendi sua pergunta. O Marques Davi, José Marques Davi, se quiser refazer a pergunta aí, Davizão, faz aí que eu leio de novo. Ó, o By 2 aqui, abraço pro By 2, né? Marcos, no caso de um óleo térmico, dependendo da temperatura do processo, ora é classe A e ora é classe B, no caso o mesmo óleo está diferentes temperaturas de processo. Ó, By 2, eu entendi um pouco a sua pergunta e eu vou te dar uma ajuda rápida, tá? A NR13 é uma norma que cuida do quê? De segurança, não é? Se ela cuida de segurança, você sempre vai considerar a pior situação. Já pegou vasos de pressão de troca térmica, ou seja, corpo e calandra? É assim que funciona, né? Já ouviu falar? Então vamos lá. Se você tem dois fluidos para troca térmica, um deles é classe de fluido, sei lá, B, e o outro é classe de fluido C, esse equipamento ele vai ser categorizado com a base de classe de fluido mais perigosa, no caso a B. No seu caso aí, se é um equipamento ou uma tubulação que passa um fluido térmico que em alguns momentos ele se encaixa ou se classifica como classe A, em outros momentos como classe B, você vai considerar para efeito de cálculo, efeito de categorização, sempre a classe A, beleza? Sempre a pior situação. É isso que a gente tem que pensar. Isso é análise de risco, galera. Análise de risco. Agora é PLH lá, TecnoSafety. O Marquinhos, e aí Marquinhos, como é que você tá, meu brother? Marquinhos tá aqui também. É PLH agora, Marquinhos. Ainda não, só em novembro, viu, Marquinhos? Fala PH por enquanto. Professor, boa noite. Será sobre a reconstituição de prontuários temos uma norma para se basearmos? O Jean Silva perguntou aqui nos comentários. Jean, legal a sua pergunta, tá? Sim, claro, tem que ter uma norma. Porque, ó, veja bem, a norma NR13, para quem não sabe, a norma NR13 é uma norma trabalhista, correto? Então você tem lá leis trabalhistas que vão trazer segurança e integridade para equipamentos e profissionais, ok? Então evita acidentes. É isso que a norma NR13 faz, evita acidentes. E aí tem todo um parâmetro lá, você tem que categorizar esses equipamentos, tem que fazer um monte de coisa para que isso aconteça, tá? Quando você fala, por exemplo, em prontuário ou reconstituição de prontuário, não dá para usar a norma NR13 para reconstituir um prontuário. Você pega só as diretrizes da norma, ou seja, a norma fala, ela manda, ela exige que se tenha prontuário para todo vaso de pressão ou caldeira. Então você vai pegar o quê? As normas técnicas, ou seja, os códigos de projeto. E o mais usado no Brasil, que eu sempre falo, é o código ASME 8 divisão 1, tá? Então você pega lá o ASME 8 divisão 1 para vasos de pressão e pode fazer o seu cálculo. Existem outras normas? Sim, existem várias outras, tá? Que eu não vou ficar citando aqui, mas você pode usar o ASME como base. Para caldeiras já é o ASME 1, divisão 1, né? Então você pega lá o ASME 1 é para caldeira, o ASME 8 é para vasos de pressão. Então a resposta à sua pergunta é sim, você precisa se basear numa norma técnica, né, para reconstituição de vasos de pressão, beleza? Valeu, Jean Silva, obrigado, cara, pela sua pergunta. Vamos ver aqui outras perguntas que tem aqui no meu papel que o pessoal fez. Porque senão tem um monte de coisa para responder amanhã. Amanhã eu coloco mais respostas, tá? Para vocês nos stories. Mas vamos lá. Pergunta do João Eldes. João Eldes. A caldeira tem duas bombas. Uma backup. Mesmo assim precisa de outra forma? Ele cita o item 13.413, a linha C. Aqui fala o seguinte, gente. Existem caldeiras, né? Que além das duas bombas, como backup, ela tem também um injetor automático. Esse injetor ele é um equipamento que pega a própria pressão da caldeira para fazer a injeção de água
para dentro da caldeira. Então, como que ele funciona o injetor? Imagina que ele é acoplado, ele está ligado a um tanque de água, correto? Acabou a energia elétrica, parou a bomba, a bomba auxiliar backup não funcionou. O que acontece? Começa a aumentar a pressão. Se aumentar a pressão até determinado ponto e o aquecimento, né, ou a temperatura, esse injetor ele vai funcionar. Ele vai abrir e a pressão da caldeira vai puxar a água desse tanque para dentro da caldeira até que ela resfrie. Geralmente esse processo ele está junto com a parte instrumentada da caldeira. Por quê? Ele vai funcionar até a caldeira perder a sua pressão e só vai perder a pressão quando ela for desligada. Ou seja, caldeiras a gás, né, ou a óleo, geralmente elas têm esse injetor de combustível, injetor de água, tá bom? Agora, geralmente caldeiras de grande porte não existe um equipamento, um injetor que consiga fazer isso. Então, nesse caso, ele precisa, além das duas bombas, né, que seria a bomba primária, uma bomba, a segunda, ou até uma terceira, ele precisa ter também um backup de energia elétrica. Então, isso também é uma exigência da norma para caldeiras de categoria A de grande porte. Ele precisa ter um backup de energia elétrica. Seria o quê? Um gerador, por exemplo, ou algo parecido, né? Então, acabou a energia, o gerador entra e manda para frente aí, né? Liga a bomba, né? E ela continua mandando água, tá bom? Até que o processo equalize, tá bom? Beleza? Quem fez a pergunta? O João Eldes. Beleza, João? Valeu, cara, pela pergunta. O Dibriel falou o seguinte, ó, pergunta do Dibriel aqui. Obrigado, Dibriel. A nova portaria especificou o que é RGI no subitem 13.3.1. Qual a sua opinião? Ô, Dibriel, agora que eu vi sua pergunta aqui, eu respondi, eu falei sobre o RGI, né, aqui, e já falei até a minha opinião sobre esse item, né? Não vou entrar em detalhes, mas porque a gente tem o conteúdo que a gente vai dar, mas, cara, a minha opinião... Tô ficando sem bateria aqui, galera. A minha opinião é que RGI é risco grave iminente, você vai ter que avaliar. Então não é porque mudou aí um termo da norma, mudou mudou, né, o texto, que tudo que você entendia que era um risco, né, para uma caldeira ou um vaso de pressão, deixou de ser risco. Quer ver um exemplo? Ó? Lá no item, né, você até citou aqui, item 13.3.1. Eu não estou com a norma aqui agora, mas eu me lembro um pouco que eu li. Lá fala, então, ela traz alguns itens apenas, né, que são RGI. Um deles é que o equipamento deve cumprir os requisitos das inspeções, não é? Tem que estar sempre atualizado, as inspeções periódicas. Lá no item que cita as inspeções periódicas, fala, por exemplo, que você precisa fazer, né, o seu relatório, por exemplo, ele precisa ser conclusivo. Como que você vai conseguir fazer um relatório conclusivo, né, sem base para isso? Então, se você não... vou voltar lá, prontuário. Se você não tem o prontuário, como que você vai liberar um equipamento e ter um laudo conclusivo sem um prontuário? Sem saber se aquele cálculo ele foi feito, né? Se aquele equipamento ele foi fabricado de uma forma segura. Então não dá para fazer isso, não dá para você chegar nessa conclusão. Então lembrando que, vamos falar mais desse assunto, tá? Mas imagina que o que era risco grave iminente não deixou de ser só porque a norma foi alterada. E aí vai ter um monte de profissional habilitado que vai bater na tecla, não, agora eu não preciso mais disso. Agora eu não vou mais exigir isso do meu cliente. A norma flexibilizou, né? A norma flexibilizou, eu também vou flexibilizar. E aí fica na consciência de cada um, meu amigo. Pode não estar errado legalmente, porque a norma não está pedindo. Mas imoralmente? Será que você não tem aí um problema moral com isso? Então isso cada um vai avaliar, tá? O que vai acontecer com essa alteração desse item específico é que vai ter muita diferença de critério, Já existia, na verdade, né? Vai continuar existindo muita diferença de critério.
Você vai lá, faz a inspeção, entrega um documento, aí no próximo ano vai uma outra pessoa, um outro profissional habilitado, faz uma inspeção, entrega um documento e você compara os dois documentos, estão totalmente diferentes, critérios totalmente errados às vezes, algum critério que não tem nada a ver com o outro, o cara está colocando ali, aí vem um terceiro e é tudo diferente também. Por isso que a ideia é o quê? Padronizar tudo isso. É criar uma metodologia. Então, hoje, quem é meu aluno, quem fez o curso de alta performance em NR13, sabe que a gente fala muito sobre metodologia. E se você seguir aquela metodologia, com certeza você vai estar, sendo muito mais ético, sendo muito mais profissional do que qualquer outro, beleza? Pessoal, vou precisar ficar por aqui, porque a minha bateria tá acabando, tá bom? Mas eu queria agradecer, tem outras perguntas aqui, eu vou tentar respondê-las amanhã nos meus stories, para que vocês não fiquem sem resposta, tá bom? E aí na próxima semana, na quinta-feira da semana que vem, eu volto aqui com mais um boletim da NR13. Queria agradecer a todos vocês que participaram com as suas perguntas, sou muito grato, tá, por todos vocês. Queria dar de novo os parabéns aí aos meus alunos, alunos da turma número 18, que foi essa última turma, né, desse mês, que começou dia 6 e terminou agora a montagem da turma. Fiquem à vontade em fazerem perguntas no grupo de WhatsApp, lá no Mastermind. É um grupo fantástico, o pessoal ajuda demais lá, todo mundo contribui e isso aí ajuda na sua evolução, tá? Pense que se você está aqui usando o seu tempo, ó, das 7h30 até as 8 horas, meia hora de live, né? Usando o seu tempo, né, para agregar valor à sua experiência, ganhar especialização, você tá de parabéns. Então é isso que você precisa ter na mente. Faça sempre o seu melhor. Coloque sempre isso na sua programação. Memorize aí, toda quinta-feira, a partir das 19 horas, o Marcos Rosa vai estar aqui ensinando para você. Você vai colocar uma pergunta e eu vou responder, ok? Se você é da área ou quer entrar no mercado da NR13, não fica de fora das lives, tá bom? Mais um recadinho, essa live ela vai também para o Spotify, para o Deezer, tá? Ela vai ser colocada também no YouTube, no nosso canal do YouTube, no LinkedIn e no Facebook. E fica aqui gravada para vocês aqui no nosso canal do Instagram, beleza? E atentos à nossa programação, porque vai ter esse debate sobre a nova NR13 no final do mês, beleza? Tamo junto e é só o começo. Fui, valeu!